Queridos amigos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando aos nossos queridos benfeitores espirituais que nos amparem, que nos protejam, que nos orientem e que até o final estejamos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Hoje, o programa nos reserva uma visão espírita sobre Jesus. Também vamos conhecer o evangelista Lucas e vamos estudar um trecho do seu evangelho. Vamos também conhecer um pouco mais sobre Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do evangelho, e especificamente a sua carta aos Gálatas. E no final do programa, nós vamos ceder a palavra a você que está nos acompanhando, porque você pode fazer a sua pergunta, pode enviar aí através do YouTube, do Facebook ou mesmo do WhatsApp da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos então, neste início, passar a palavra aos benfeitores espirituais. Os espíritos, através de diversos médiuns, vêm falando muito sobre Jesus. Aliás, a literatura espírita ela é bastante farta, não apenas em citações, comentários, estudos, mas livros específicos sobre Jesus, nosso mestre e irmão maior. Nós reservamos, então, a palavra de uma benfeitora espiritual muito conhecida dos espíritas brasileiros e também a palavra de um grande estudioso do espiritismo e que nos legou uma obra fantástica a respeito do evangelho e do cristianismo. Então, vamos passar a palavra a nada mais, nada menos do que a nossa querida benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos ofertou o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E ela faz colocações sobre Jesus que é muito importante conhecermos. Vamos então abrir aspas aqui, passando a palavra a Joana de Ângeles. Nos diz: sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Jesus cuidou o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao mesmo tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, os que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Fechando aspas, essas são as palavras belíssimas da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, falando para todos nós, para os nossos corações, de Jesus. E realmente ela tem razão, nós nunca mais pudemos viver como vivíamos antes da presença do Mestre aqui no planeta Terra, conosco. E Joana de Ângeles destaca um trabalho que Jesus fez nos seus 3 anos de apostolado, que era o trabalho de estar com o povo, de estar com as pessoas o tempo todo. E dos seus ensinos
didaticamente, metodologicamente, utilizar o conhecido, ou seja, utilizar os elementos tanto da natureza quanto da vida social para nos trazer as lições do Evangelho. Isso é muito importante, ainda mais em educação, porque muitas vezes nós erramos na metodologia que utilizamos. E precisamos pensar seriamente nisso. Porque se fazemos um discurso e se utilizamos exemplos que são fora da realidade vivencial das pessoas que estão conosco, elas terão imensas dificuldades de entender a mensagem, porque vão ficar sem referência. Mas se nós colocamos o nosso linguajar mais de acordo com o nível cultural, de conhecimento e de experiências de vida das pessoas que estão conosco, se tentamos colocar, então, exemplos que são concretos a essas pessoas, elas conseguirão, então, entender. E isso também tem tudo a ver com o estudo do Evangelho. Jesus tomava esse cuidado. Por isso, ele era chamado de mestre e aceitava esse título. E nós precisamos, então, aprender com ele. Tomar cuidado com os discursos muito científicos, muito acadêmicos, fora da realidade vivencial das pessoas. E isso é importante pensarmos quando fazemos, por exemplo, uma palestra no Centro Espírita. Por falar nisso, certa vez, convidado a fazer uma palestra num domingo de manhã, quando cheguei na instituição espírita, numa cidade do interior do estado de Minas Gerais, essa instituição ficava na periferia da cidade, quase já na entrada da zona rural. E no domingo pela manhã, eles faziam a evangelização infantil e atendiam as famílias da área de assistência e promoção social com a distribuição de bolsas. Mas somente ali fui informado que a palestra seria para as mães e responsáveis daquelas crianças, ou seja, das famílias que estavam cadastradas na área de assistência e promoção social. Pessoas que vinham, na sua maioria, daquela periferia, que era uma comunidade mais carente, e vinham muitas também da zona rural. Então, ao olhar aquelas mães, eu logo pensei assim, preciso adequar a minha linguagem. Preciso trabalhar com elas dentro daquilo que elas conhecem, para que possam entender a mensagem do Evangelho e do Espiritismo. E graças a Deus, funcionou. E elas conseguiram captar a mensagem que não foi realizada numa palestra, mas num diálogo, numa conversa fraternal entre eu, o expositor, e todas elas que estavam ali sentadas para me ouvir. Um diálogo muito rico, onde também aprendi bastante com elas, e todos nós saímos dali motivados a tentar colocar em prática as lições do Evangelho em nossas vidas. Tudo isso nós estamos tirando da Joana de Ângeles, nesse seu pensamento, aqui que está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, uma obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mas eu falei que iria trazer não apenas uma benfeitora espiritual, mas queria trazer também a palavra sobre Jesus de um estudioso espírita. Na verdade, um dos grandes filósofos do espiritismo. Eu estou aqui me referindo a Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, embora não tenha convivido diretamente com o codificador do espiritismo. Leon Denis nos deixou belíssimas obras, muito profundas, entre elas o livro Cristianismo e Espiritismo. Uma obra fantástica, que todos precisam conhecer, porque é uma obra de referência no estudo sobre o Evangelho. Vou passar, então, a palavra a Leon Denis, abrindo aspas. Jesus é um desses divinos missionários
e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Fechando aspas, são as palavras, então, de Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo. E aqui, Leon Denis está fazendo uma referência à divinização que fizemos de Jesus, principalmente a partir do ano 325, quando criamos a Igreja Católica. Havia uma discussão na época sobre quem seria Jesus a nível, se ele seria divino, se ele seria simplesmente humano, e haviam duas correntes antagônicas defendendo essas duas teses. No Concílio de Nicéia, no ano de 325, quando da criação da Igreja Católica, a ideia de Jesus, filho de um homem e de uma mulher, foi substituída pela ideia de Jesus Deus, o Jesus divino. Claro que Jesus é filho de Deus. E é claro que ele veio fazer uma missão divina, amando de Deus, para nos trazer a lei de amor. Mas a Igreja Católica, e este é um dado apenas histórico, confundiu a figura de Jesus com a figura de Deus. Os nossos irmãos protestantes, conhecidos aqui no Brasil como evangélicos, também fazem essa mesma confusão. Nós, espíritas, separamos uma coisa da outra. Deus é o nosso Pai e Criador, a inteligência suprema, o princípio de todas as coisas. Jesus é Filho de Deus, como nós também somos. Portanto, Jesus não é um ser especial, é um espírito criado por Deus, que fez também a sua jornada evolutiva e chegou ao grau de espírito puro, espírito perfeito. Grau a esse que nós também somos destinados. Portanto, com o espiritismo, nós não olhamos Jesus em cima de um pedestal celestial, mas nós vemos Jesus como nosso irmão. E que esteve aqui conosco, sim, caminhou conosco para nos trazer a lei de amor. E como isso nos conforta, porque sabemos que Jesus não está distante de nós. Pelo contrário, ele vela por nós todos os instantes. Porque como espírito superior, ele foi designado por Deus para ser o governador espiritual do nosso planeta. Ele não é um governador ausente ou que fica simplesmente dentro de um palácio, seja este fluídico, celestial, ou como possamos imaginar. Não. Ele é o Espírito atuante, que está sempre conosco, que nos ama. E como é bom saber disso. E essa é a mensagem do Espiritismo sobre Jesus. O nosso irmão. Mestre, sim, mas sempre o nosso irmão que está sempre conosco. Por isso, então, Leon Denis nos diz que, dentro dessa ótica, Jesus merece de nós ainda mais admiração, ainda mais coragem de realizarmos aqui na Terra, como seus discípulos, o que ele realizou, nos solicitando, então, que muito nos amássemos, porque somente através do amor ao próximo
poderemos ser reconhecidos como seus discípulos. Então, façamos todo esse esforço para nos amar. Essa é a visão que o Espiritismo nos dá sobre Jesus. Visão essa, então, trazida hoje por Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, e também trazida por Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo. Mas nós conhecemos, de fato, o Evangelho? Até que ponto vai esse nosso conhecimento? Muitas pessoas que frequentam os centros espíritas, muitos trabalhadores das instituições espíritas, muitas vezes conhecem apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa de Allan Kardec, e que deve ser, sim, um livro de cabeceira da nossa vida. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro baseado nos Evangelhos. Calma, não estou fazendo confusão. Evangelho no singular, Evangelho no plural, como assim? É que quando nós falamos dos Evangelhos, nós estamos falando da coletânea, da coleção dos 4 evangelistas. Porque, na verdade, nós temos 4 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. São esses os evangelistas. Então, são 4 evangelhos. Então, quando nós nos referimos ao Novo Testamento, nós podemos falar nos evangelhos, no plural. E lembrando que o Novo Testamento é formado não apenas pelos textos dos 4 evangelistas, mas também pelas cartas de Paulo de Tarso, pelo Ato dos Apóstolos e pelas cartas de Pedro, João, Tiago e o Apocalipse, também escrito por João. Nós conhecemos todo esse conjunto? Provavelmente não. Mas precisamos conhecer. E nós estamos, a cada programa, trazendo, então, uma das partes que compõem o Novo Testamento, ou o Evangelho. Hoje, nós vamos falar do Evangelho segundo Lucas. E, claro, nós temos primeiramente que falar de Lucas, esse apóstolo de Jesus. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi apóstolo. Há uma diferença, porque discípulo é aquele que segue de perto, é aquele que testemunha o próprio mestre, vive com ele. E aí nós temos os famosos 12 discípulos, os mais conhecidos, Pedro, João, Tiago, Mateus. E tivemos na sequência os apóstolos. Um dos mais conhecidos, Paulo de Tarso, mas esse vamos falar daqui a pouco. Lucas, Barnabé, Timóteo e outros. Lucas, tudo indica, era grego, era letrado, tinha domínio da língua grega e supõe-se, porque não há uma afirmação tácita lá nos textos, nem no Evangelho que ele escreveu, nem no Atos dos Apóstolos, mas leva-se a crer que ele era médico e que ele também viajava relativamente bem. Lucas conheceu Paulo de Tarso, o acompanhou várias vezes e, inclusive, esteve nos anos finais da vida de Paulo de Tarso em Roma. Foi aquele que ficou com Paulo até o final. Lucas, a pedido de Paulo, esteve na cidade de Éfeso e lá ele entrevistou João, o evangelista, e também Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Porque Lucas escreveu o seu evangelho a partir das narrativas dos discípulos, das testemunhas oculares. Talvez ele tenha ouvido
mais algum discípulo. Mas como ele não informa isso no seu evangelho, também não descreve isso no Atos dos Apóstolos, nós não vamos fazer aqui uma afirmação sem base. Mas sabemos, e Emmanuel, nas suas referências, nos seus estudos sobre o evangelho, através do Chico Xavier, nos dá essa informação, confirma que, de fato, Lucas teve contato com João Evangelista e com Maria de Nazaré para poder escrever o seu evangelho, que, na verdade, deveria ter sido obra de Paulo, mas Paulo não pôde, por causa das suas muitas obrigações, porque, no final, ele foi preso pelos romanos. Não se sabe, depois da morte de Paulo, não se sabe para onde Lucas foi, não se sabe onde ele pregou, não se sabe onde ele veio a desencarnar, onde estão seus restos mortais. Não existem indicações quanto a isso. Provavelmente, após a morte de Paulo de Tarso na cidade de Roma, Lucas deve ter se dirigido a Éfeso, quando então veio a entrevistar João e Maria. E vai escrever o seu evangelho aproximadamente, porque não se sabe exatamente a data, mas o evangelho de Lucas deve ter aparecido por volta do ano 70. Mas não é possível fazer essa datação pela falta de textos testemunhais sobre isso. Muito bem, de Lucas, nós vamos destacar hoje um dos ensinos do nosso Mestre Jesus, registrado pelo apóstolo, pelo evangelista, que se encontra no seu capítulo 15, versículo 18. E para realizarmos a compreensão desse versículo, nós vamos utilizar o nosso querido Emmanuel, que fez uns estudos maravilhosos sobre o conteúdo, ou os conteúdos, dos evangelhos. Nós encontramos, então, esta passagem no livro Fonte Viva, teoria do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, compondo o capítulo 13 desse livro, que Emmanuel intitulou Ergamo-nos. Vamos, então, conhecer primeiramente a passagem que foi, então, compilada por Lucas, capítulo 15, versículo 18. É a seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Comenta, então, Emmanuel. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar à luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e, lá dentro, atolados na sombria corrente das nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente.
caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Profundas palavras de Emmanuel. Precisamos levantar. Levantar do nosso comodismo. Levantar para sacudir a poeira e o peso dos vícios e das paixões que nos grudam ainda ao chão da materialidade terrena. Precisamos nos levantar para trabalhar pela nossa transformação moral. Precisamos nos levantar para desenvolver as virtudes através da ação da caridade, do amor ao próximo. Precisamos nos levantar para sair da zona de conforto que criamos para nós. Porque não é lícito para nós espíritas, com o conhecimento que temos, rogar a assistência dos bons espíritos, missionários crísticos, a nosso favor, quando nos mantemos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na indiferença, na indolência. Quem somos nós, em nome de Jesus, para solicitar o seu auxílio e o auxílio dos amigos espirituais, quando, na verdade, não estamos fazendo nenhum esforço para levantar, para utilizar esta abençoada encarnação em nos tornarmos melhores. Porque esse tem que ser o nosso esforço, o nosso trabalho íntimo. Porque é muito fácil pedir as benesses espirituais e celestiais sem sair do lugar. Mas lembremos que as coisas não caem do céu a nosso favor sem o merecermos. Como diz a nova geração, é preciso fazer por onde para poder merecer. Então, mesmo que no nosso dia a dia venhamos, vez ou outra, a falir diante das nossas imperfeições, que vão falar mais alto e nos arrastar, mesmo assim, precisamos, na sequência, nos erguer, nos levantar. E mesmo, como dizia Paulo, com os joelhos desconjuntados, continuar a nossa caminhada para a frente e para o alto. Jesus se levantou, foi além da matéria, além dos desejos humanos, e esteve sempre com Deus, nosso Pai. E mesmo lá na cruz, ele ainda solicitou ao Pai que nos perdoasse, porque pela nossa ignorância não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós temos perdoado as pessoas, ou na verdade temos criado desafetos e carregado mágoas, ódios e até mesmo desejos de vingança. Como estamos nisso? O espírita é também um cristão e precisa, portanto, fazer os esforços para compreender, apreender e vivenciar o Evangelho, os ensinos morais de Jesus, que são tão importantes que Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra baseada nos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Pensemos, então, seriamente nisso e vamos dar um mergulho lá no Novo Testamento. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, por exemplo, sobre a ótica da imortalidade da alma e da reencarnação que o Espiritismo nos apresenta. E aí nós vamos entender melhor os ensinos de Jesus, vamos nos enriquecer e fortalecer para continuarmos nossa caminhada aqui na humanidade terrena, caminhada essa que é tão importante, porque aqui nós realizamos aprendizados,
aqui somos testados, aqui ganhamos experiências que são extremamente valiosas para conseguirmos mais rapidamente chegar à perfeição. Tudo isso nós estamos aqui comentando a partir, então, do Evangelho segundo Lucas, esse apóstolo de Jesus, que escreveu o Evangelho a partir dos relatos dos discípulos do Mestre. Escreveu o Evangelho em grego, porque ele dominava perfeitamente essa língua e que chegou até nós nos dias de hoje. Mas eu me referi que Lucas foi muito amigo de Paulo de Tarso. E quando Paulo estava em Roma, ali por volta do ano 64, preso, Lucas foi aquele que ficou com Paulo de Tarso até o fim, ou seja, até Paulo ser decapitado pelos romanos. E nós temos, então, conversado aqui no nosso programa sobre as cartas de Paulo de Tarso. Temos visto, historicamente, como elas surgiram, para quem elas foram endereçadas. E destacamos sempre de uma carta, um dos ensinos de Paulo de Tarso. Lembrando que Paulo escrevia as cartas sempre com a finalidade maior de orientar os seguidores do Mestre quanto ao entendimento das lições do Evangelho. Assim, então, ele fez quando escreveu a carta aos Gálatas. Vamos, então, conhecer um pouco da história dessa carta. Os historiadores, já quase unanimemente, já chegaram à conclusão que essa carta não foi endereçada a uma igreja em particular de uma cidade. Porque quando se falava na época sobre os Gálatas, a referência era para a região da Galícia. A região da Galícia tinha diversas cidades. Paulo peregrinou por essa região e, em diversas cidades, criou núcleos cristãos. Ele, quando escreveu a carta, não a endereçou especificamente, ou seja, ele não faz referência a uma igreja específica de uma das cidades da região da Galícia. Então, os historiadores já estão concluindo que, provavelmente, ele escreveu a carta de uma forma geral, ou seja, aos Gálatas, a todas as igrejas cristãs da Galícia. E que essa carta provavelmente foi, então, copiada e foi repassada, foi entregue aos diversos núcleos cristãos espalhados pelas cidades da Galícia. Os historiadores consideram que lá na Galícia haviam algumas cidades principais onde haviam provavelmente núcleos cristãos. Então são citadas as cidades de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, entre outras. Então, a carta aos Gálatas seria uma espécie de carta universal para todos os núcleos cristãos da Galícia. Pois bem, essa carta ele vai escrever bem depois que começou a sua missão e deve ter escrito a carta entre os anos 48 e 57. Bem, aqui há uma distância de 9 anos nessas datas, mas nós temos que compreender a impossibilidade de fazer a datação correta, porque, primeiro, nem os evangelistas, quando escreveram lá os evangelhos, e nem Paulo de Tarso, ninguém se preocupou em colocar data nos seus textos. Daí a dificuldade de saber exatamente onde e quando a carta de Paulo de Tarso aos Gálatas foi escrita. Agora,
percebe-se que o objetivo da carta aos Gálatas era combater a influência dos judaizantes, que tentavam impor tradições judaicas aos cristãos gentios, ou seja, os cristãos não judeus. E isso parece que estava acontecendo na época, na região da Galícia. Os vários núcleos cristãos espalhados pelas cidades estavam sofrendo influência dos judeus. Os judeus, convertidos já aos ensinos de Jesus, eles achavam que quem não era judeu só podia se converter ao cristianismo se seguisse as tradições judaicas. Então eles vinham forçando que os núcleos cristãos começassem a se assemelhar às sinagogas judaicas. Paulo sempre foi totalmente e radicalmente contrário a isso. Ele sempre mostrou que o cristianismo era outra doutrina religiosa, não era um ramo do judaísmo. Então, na carta aos Gálatas, nós observamos a veemência de Paulo de Tarso contra a influência judaica sobre os núcleos cristãos. Então, ele luta na carta aos Gálatas para preservar o máximo possível o cristianismo, os ensinos de Jesus, tais quais eles nos foram passados pelo nosso mestre e compilados pelos evangelistas. Então, era uma carta que surgiu dentro de uma necessidade. Como isso estava acontecendo? Por toda a Galícia, onde havia muitos judeus, então, o mais provável é que ele tenha, de fato, escrito uma carta mais universal que servisse, então, a todas as igrejas cristãs primitivas sediadas ali na Galícia. E ele entendia que precisava alertar os cristãos para que seguissem e se fixassem nos ensinos do Evangelho, nos ensinos de Jesus, que não se perdessem em debates inúteis e não se deixassem levar nem pelo judaísmo e nem pelas mitologias pagãs, porque o cristianismo é uma nova mensagem. O cristianismo traz novos ensinos. Começou, sim, entre os judeus, mas não pertence, como não pertencia a eles. Era uma doutrina para todos os homens e para o mundo. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho dessa carta aos Gálatas de Paulo de Tarso. Para isso, nós estamos trazendo, então, para a nossa meditação, a passagem que está no capítulo 5, versículo 1, que é a seguinte: Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essas são as palavras de Paulo de Tarso aos Gálatas. Emmanuel, nosso querido benfeitor espiritual, comenta no capítulo 24 do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Liberdade em Cristo. Vamos, então, compreender as palavras de Paulo através das palavras de Emmanuel. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se, valoroso, ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples,
não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não exaçula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpar a leprosos e sarar a loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estaremos, enfim, livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Muito bem, este é o texto de Emmanuel comentando esta passagem da carta aos Gálatas, que eu vou repetir. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu vou destacar aqui um trecho da fala de Emmanuel sobre essa questão da liberdade. Quando Emmanuel diz aqui, a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Paulo, então, fala que somos libertos em Cristo. E por estarmos libertos em Cristo, não devemos voltar à escravidão, que é a escravidão do egoísmo e do orgulho, a escravidão do poder material. E o nosso Emmanuel, então, comentando esse dizer de Paulo, nos diz que a questão da liberdade é saber obedecer a Deus, construindo o bem de todos. Essa é a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade não está na famosa liberdade de expressão, na liberdade de ter e proclamar as suas próprias ideias. Porque quando partimos para isso, muitas vezes nós radicalizamos, nós nos enfrentamos, entramos em embate com os outros. A liberdade com Cristo é a liberdade da caridade, é a liberdade do amor ao próximo, é a liberdade de estar com Deus, é a liberdade das amarras do homem velho
que precisa ficar nas encarnações passadas para o homem novo, o espírito imortal que todos nós somos, para implantar aqui na Terra, na humanidade, a solidariedade e a fraternidade em bases éticas. É isso, então, que Paulo está nos dizendo e que Emmanuel nos referenda neste lindo texto que está no livro Palavras de Vida Eterna, composto do capítulo 24, com o título Liberdade em Cristo. Bem, chegamos ao momento de passar a palavra a todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Nós estamos aqui abertos para receber as perguntas. E, aliás, já temos uma que veio aí do nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Um abraço a você, Ronaldo. O Ronaldo que está aqui perguntando. Lucas escreveu a partir de relatos. Podemos confiar nos relatos? Pois temos interpretações de várias religiões e ainda as traduções, que podem distorcer a realidade dos fatos e o fator tempo. Muito bem colocado, Ronaldo. Bom, nós não temos mais os originais dos evangelhos. Eles se perderam. O que nós temos são cópias, todas elas no grego koiné. Bem, naquela época havia um problema muito sério, porque as cópias eram feitas manualmente. Ou seja, alguém pegava o texto, sentava, pegava lá o papel, caneta e pena e ia transcrevendo. Era assim que se fazia a cópia. Ou, muitas vezes, o copista traçava as palavras lá no papel a partir de alguém que lia o texto. É claro que do original para as cópias, das cópias para novas cópias, é natural que algumas interpolações, alguns erros tenham sido cometidos. E o Evangelho segundo Lucas, que está conosco hoje, não seja exatamente fiel ao original. Então, nós temos que levar isso, sim, em consideração. Os espíritos nos dizem que, de qualquer maneira, o que importa é que a essência dos ensinos de Jesus foi mantida. Isso não foi perdido. E é por isso que Kardec vai se ater apenas aos ensinos morais do mestre. Porque todo o resto é passível de discussão. Se ele subiu o monte, se não subiu o monte, se a multidão era de 3.000 pessoas, se era de 5.000, se ele fez o fenômeno X ou Y, se não fez, tudo isso é passível de discussão, mas os ensinos morais, não. Agora, nós temos realmente essa questão das interpretações, mas isso já é um problema nosso. Não é um problema de Lucas, nem de Mateus, nem de Marcos e nem de João. Eles nos trouxeram Jesus. Eles nos trouxeram os ensinos, como eles aconteceram. Trouxeram as palavras do mestre, como ele disse. Agora, as interpretações podem ser as mais diversas. O Espiritismo surgiu na metade do século XIX para nos trazer, então, a realidade da alma imortal, da vida futura após a morte, a realidade da reencarnação. E com isso, nós conseguimos muito melhor interpretar os ensinos de Jesus. Infelizmente, nós ainda temos pessoas que pegam o texto de Lucas e dos demais evangelistas e interpretam aquelas passagens, os versículos, ao pé da letra, esquecidos da necessidade de contextualizar em relação à época, tipo de exemplo que Jesus utilizou, e tem que trazer o fundamento moral para os dias de hoje, porque o ensino de Jesus é universal e é para todos os tempos. Como dizemos, o ensino de Jesus é atemporal. Então, podemos seguir, sim,
o Evangelho segundo Lucas, como ele está publicado lá no Novo Testamento. Mas temos que tomar cuidado com as interpretações. Nós somos espíritas, não podemos radicalizar, nem ficar apenas do ponto de vista da matéria, porque nós sabemos que somos imortais, destinados à perfeição, e que o mais importante de tudo que está lá no Evangelho segundo Lucas são os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Mas como os Espíritos Superiores nos lembram na codificação, tenhamos calma, tranquilidade, porque no futuro, todas as religiões, portanto, todas as interpretações terão que se encontrar com a verdade. E a verdade é a alma imortal, é essa vida que continua. A verdade é o amai-vos uns aos outros, é fazer ao outro somente aquilo que desejamos que o outro nos faça. E então, essa verdadeira guerra de interpretações, ela vai terminar. De nossa parte, enquanto espíritas, não façamos prosélitos, ou seja, não tentemos ficar convencendo quem tem uma ideia diferente da nossa ideia e respeitemos todas as interpretações. E quando houver a oportunidade, façamos então o esclarecimento do ponto de vista do Espiritismo. Ok? Muito bem. Eu estou aqui também com algumas perguntas, então vamos lá. Recebi aqui pelo WhatsApp uma pergunta da Wanda Nunes. A Wanda até se identificou, que ela disse que ela é de Recife, né, a capital de Pernambuco, e ela pergunta qual é a importância do culto do Evangelho no lar. Muito bem, Wanda, um abraço a você. É muito importante, porque realizar o Evangelho no lar é trazer Jesus para dentro de casa. É nos envolver nas vibrações do nosso Mestre. É aquela oportunidade, mesmo que dure apenas 30 minutos, mas é aquela oportunidade de comunhão íntima com Jesus, com os seus ensinos. Quando podemos, então, absorver o que ele tentou nos ensinar e que exemplificou, para que possamos, então, colocar esses ensinos para nós mesmos e podemos vivenciá-los no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como? Nós, para fazermos o Evangelho no lar, primeiramente oramos, elevamos o nosso pensamento, tentamos fazer um círculo doméstico ligado pelos laços da paz e da fraternidade, automaticamente atraímos para a nossa casa, naquele momento, os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores espirituais, que vão nos auxiliar no entendimento da lição do Evangelho. Por isso, então, é muito importante, porque o Evangelho no lar vai harmonizar, vai equilibrar as vibrações, as energias fluídicas que envolvem a nossa família. E quando vamos poder orar pelos entes queridos, que continuam encarnados, os que já partiram de volta ao mundo espiritual, e também orar ou vibrar pela nossa humanidade. Recomenda-se que o Evangelho no lar seja feito pelo menos uma vez por semana, em dia e horário fixo, que possa facilitar a reunião de todos os entes queridos daquele lar, podendo receber, obviamente, outros entes queridos e também amigos para o Evangelho no lar. Que é uma reunião simples, de leitura e estudo do Evangelho. Nada mais do que isso. Como se estivéssemos repetindo no lar as igrejas cristãs primitivas que faziam exatamente isso. A tendência é que nesse esforço de compreender e de colocar em prática as lições do Evangelho, isso traga então harmonia à família e as vivências ou convivências passarão a se tornar então muito melhores. Façamos sim o Evangelho no lar,
uma vez por semana ou mais vezes, não há problema nenhum, para estarmos com Jesus. Porque lembremos, Jesus está sempre conosco, mas nós precisamos efetivamente estar com Ele. Para encerrarmos, nós recebemos aqui a pergunta da Débora Nascimento: por que Jesus é considerado o governador espiritual da humanidade? De onde vem essa informação? Essa informação vem dos espíritos superiores, já na codificação espírita, a partir do que está colocado na questão 625 de O Livro dos Espíritos e nas obras subsequentes de Allan Kardec. E essa informação é referendada também por vários espíritos, diversos espíritos, através da Ivone Pereira, do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do José Raul Teixeira e de outros estudiosos do Espiritismo, como Leon Denis, por exemplo, que nós citamos no início do nosso programa. Por que ele é o governador espiritual? Porque ele é o espírito superior que Deus concedeu a nós, na humanidade terrena, para conhecermos. Ele é o co-criador do planeta Terra. Por isso, nosso governador espiritual. Jesus Cristo, nosso mestre. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Convidando a você para estar conosco toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, 5 horas da tarde, aqui pela web rádio Cristo Consolador, sempre ao vivo. Você pode enviar sua pergunta, pode fazer a sua participação, que nós atenderemos aqui de todo o coração. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que possamos estar sempre mergulhados nas vibrações do amor, sentindo o Evangelho, esse roteiro de luz para as nossas vidas. Lembremos sempre que Deus, nosso Pai, está acima de tudo. E se seguirmos o nosso guia e modelo, Jesus, estaremos, mais cedo do que imaginamos, com Deus, nosso Pai, alcançando a felicidade. Um grande abraço a todos. Não deixe de continuar assistindo à programação da Web Rádio Cristo Consolador. E eu espero por você na próxima semana para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.